Bom dia a todos. Apesar de eu ter sido vítima de uma gripe há poucos dias, peço a vossa compreensão se não conseguir chegar a vós com alguma facilidade, mas vou-me esforçar nesse sentido. A ideia agora, depois de termos ouvido aqui esta brilhante explicação acerca do património edificado em relação aqui ao território Algarve, em relação aos descobrimentos, vamos fazer agora uma pequeníssima viagem muito rápida pelas emoções e pelas experiências que algumas pessoas tiveram aqui neste território ao longo da história e que nós também no século XXI podemos ter. Estes diapositivos e as imagens que estão aqui também são fruto da nossa parceria. Esta imagem foi gentilmente cedida pelas minhas colegas do Turismo do Algarve e haverá outras. A senhora Diretora Regional também ajudou aqui na concepção um pouco, sem o saber, das imagens que vamos ver. E, portanto, eu vou começar por mostrar-vos isto. Vamos tentar fazer uma viagem nas nossas mentes. Isto era praticamente um mundo conhecido há 2000 anos atrás. Reparem bem no mapa onde é que ele acaba. Sagres, aqui neste sítio. O mundo conhecido há 2000 anos atrás, que todos nós temos das grandes civilizações grega, romana e dos povos mediterrâneos, acabava em dois pontos principais. Eu peço desculpa, mas eu não existo em fazer isto. Temos aqui as chamadas colunas de Hércules, que para sempre, ou o Estreito de Gibraltar, que para sempre vai ser conhecido dessa forma, e depois aqui então a nossa zona. Eu não vou falar muito porque as imagens falaram por si e eu não vou ter problemas, ao contrário do que acontece com muito boa gente, infelizmente, no nosso país, em utilizar termos como pátria, como Portugal. Eu tenho muito orgulho em ser português. O objetivo também destes diapositivos é que vocês também se orgulhem naquele legado que nós deixámos para o mundo e que começou também aqui. Não foi só aqui, passou por outros sítios como nós vimos, no Algarve, em Lisboa, no Porto, em tantos outros locais do mundo, mas que marcaram a história da humanidade para todo o sempre. O espaço é este é o território, portanto, onde nós estamos integrados. Não parece, só estamos a ver uma parte dele, como também brilhantemente já foi citado, e este enquadramento, melhor tela do que esta não poderia haver em pleno inverno até aqui nesta área. Portanto, este é o território que vai marcar homens, que vai marcar gerações, que vai marcar todo um povo. Este espaço aqui do Triângulo Vicentino, ou do chamado Promontório de Sagres, que abarcaria toda esta área que nós podemos ver. O espaço por excelência de toda esta zona durante séculos vai ser o Cabo de São Vicente. O Cabo de São Vicente, que vai ganhar esse nome depois da conquista da cidade de Lisboa em 1147 pelo nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que muita gente confunde com o infante Dom Henrique, não é a mesma coisa. Normalmente há sempre essa confusão, quando se fala num pensa-se noutro, por causa do Henrique, e então não tem uma coisa absolutamente nada a ver com outra. Antes disso, o espaço e a grande valência desse espaço, eu convido-vos, quando puderem, a olharem para a folhinha que fiz questão de vos fazer chegar, em que há um resumo das várias personalidades ou povos que contactaram com este lugar, e vocês vão encontrar uma palavra comum em todos eles. É a espiritualidade, ou seja, o sagrado. Para os antigos, toda esta zona era o chamado Promontório Sagrado ou o Cabo Sagrado. Era uma espécie de grande santuário, portanto, ao ar livre. Provavelmente os seus limites seriam aqui nesta zona do Martinhal e se estenderiam, provavelmente, até ao Cabo de São Vicente. E não é por acaso, portanto, toda essa tradição vai persistir. Se os gregos e os romanos vão dar muita importância a esta questão, que ainda hoje todos nós, e não há ninguém, só quem for extremamente insensível ou não goste ou não esteja predisposto a apreciar o que está à nossa volta, que eu chamar-lhe um nome, mas não vou fazer por delicadeza a todos, e porque não seria correto, mas de qualquer das formas, só uma pessoa extremamente insensível é que não se deixará tocar por esta viagem sentimental que um enquadramento destes nos traz. Ou seja, o pôr do sol vai ser uma coisa que vai ser elogiada por autores gregos, romanos, há 2000 anos atrás. Vão considerar aqui o sítio do mergulho astral. Imaginem todos os dias o Sol fazer aqui o seu declínio, o seu mergulho no oceano, fazê-lo ferver, fazê-lo encrespar as águas,
Portanto, isto foi escrito há 2000 anos atrás. Este quadro todo pictórico e cromático que nós temos e que ainda hoje nos emociona. É fácil irmos ao Cabo de São Vicente ainda no século XXI, hoje em dia, e espontaneamente as pessoas que lá estão a assistir precisamente ao mesmo pôr do sol começarem a bater palmas. Ou seja, é um território de emoções. É um território, um pouco aqui contrariando o que a amiga Fátima disse um pouco, mas no bom sentido, claro, mas é um território que nos apela à contemplação de tudo isto e à nossa emotividade. Avançando, peço desculpa, esta é outra valência que sempre deu uma mística muito importante ao Cabo de São Vicente. Se por um lado temos a questão do pôr do sol e do declínio, portanto, do dia, esse mergulho no oceano, onde o astro-rei depois vai renascer no mesmo local do outro lado no dia seguinte. Portanto, esta imagem, pobremente, que é da minha autoria, depois já foi num fim de semana de passeio aqui na zona, mas é uma coisa que todos nós podemos apreciar, portanto, toda esta aura, portanto, da neblina, do nevoeiro, que nos remete para algo, para o místico, para o mítico, que vai persistir sempre aqui nesta zona. Desde os gregos, desde os romanos, passando depois pelo próprio Dom Henrique se vai. Este espaço tem uma característica muito curiosa. Eu, quando vim cá trabalhar para cá, apesar das minhas origens a serem aqui da zona, mas há uma coisa que eu descobri à medida que fui estudando melhor o meu próprio território de origem. É que aqui, neste espaço, ao contrário do que acontece em muitos outros, em que nós, quando chegamos a um lado qualquer, o próprio nome de uma localidade nos fala ou nos remete para uma lenda fundadora ou um mito fundador, aqui acontece exatamente o contrário. Quem esteve aqui é que se tornou um mito. Falo-vos do infante Dom Henrique, toda a gente conhece, o Dom Sebastião. Onde é que ele desembarcou, segundo algumas crónicas, pela primeira vez, depois da fatídica Batalha de Alcácer Quibir? Foi aqui. Há referências, portanto, cronísticas nesse sentido. Portanto, todo este espaço é apelativo, portanto, à emotividade, esta bruma, este nevoeiro, esta neblina. Portanto, era aqui o Martes, era aqui que acabava, portanto, o mundo conhecido e se iniciava o tal mundo desconhecido e povoado dessas criaturas fantásticas que tanto medo metiam aos nossos argonautas e marinheiros, e daqui cá está a colaboração, neste caso, da Direção Regional de Cultura, na pessoa da sua diretora, a doutora Dália. É uma escultura que podem visitar lá e que se chama precisamente o Argonauta, salvo erro, e portanto é um símbolo de toda essa gente que, no fim de contas, se estabeleceu aqui, que partiu daqui, que passou por aqui ao longo de séculos. Vejam bem estas imagens, portanto, absolutamente fantásticas. Sintam-nas, que é isso que eu vos convido. A história é mais do que livros, é mais do que estarmos encerrados dentro de um castelo ou de uma igreja. A história é a paisagem, é todo o território onde ela se desenrolou. Imagina, e poderíamos fazer o exercício mental, houve imensas batalhas navais aqui ao largo da costa. Imagina estarmos aqui a ouvir mentalmente ou a ler um bom livro aqui nesta sala e a imaginar o troar dos canhões, os navios já a balroarem uns aos outros. O desembarque do Francis Drake há 400 anos atrás, que foi precisamente nesta praia aqui, 800 homens foram desembarcados e arrasaram então o que havia fora das muralhas de Sagres, tanto quanto sabemos. Portanto, tudo isto são espaços, portanto, de um valor extraordinário. Portanto, como podem ver, e é uma característica também fabulosa, já vamos ver um pouco melhor, as duas dimensões que o mar ganha nesta ponta de rocha. Ou seja, todo este espaço é um espaço especial. Não é isto ou aquilo, é todo o território em concreto. São as pessoas que construíram e que sentiram este espaço com essa sacralidade, que concretizaram aqui os seus sonhos, ou que os ajudaram a projetar para o futuro e, portanto, durante a sua vida, que aqui viveram e que aqui morreram. Vamos continuar. Aí está, portanto, foi a nossa gesta, teve o seu início também aqui nesta ponta, portanto, do Algarve. E permitam-me fazer agora aqui uma brincadeira convosco. Vamos fazer aqui uma metáfora, e se nós repararmos bem, este é o mundo que nós conhecemos de certa forma hoje em dia. É óbvio, eu não vou dizer que o centro do mundo é aqui, o mundo é uma bola, portanto o centro pode ser em qualquer lugar. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, estes são os continentes que nós conhecemos. Reparem onde é que nós nos encontramos. Esta é, talvez, na minha modesta opinião, e também de acordo do seguimento aqui com o meu colega e amigo Rui disse, esta é uma esquina da Europa, uma esquina do mundo única. Não há mais nenhuma igual como esta.
E não há espaço tão especial e central, até a nível das rotas ou do mundo, de Sagres, como podem ver. A obra dos portugueses foi fazer um pouco isto, ou seja, o mundo, falando agora biblicamente, ou recorrendo a uma linguagem um pouco bíblica, já não era, nesta altura, sem forma e vazio. Já existia gente, já se conhecia, mas não se conhecia tudo. O que aconteceu foi a parte do mundo que estava obscura vai se transformar nisto, graças à ação do nosso povo. E quando falo neste caso do nosso povo, falo desde as elites, porque a expansão é um produto de várias vontades, não é só de uma vontade ou de um grupo social em concreto, foi de toda a gente de um modo geral. Todos os grupos sociais, desde a realeza à fidalguia, ao clero, ao próprio povo, aos comerciantes, toda a gente se envolveu num período também crítico para a nossa existência. Como sempre, temos um grande vizinho ao lado, sempre tivemos esse grande vizinho, e de qualquer das formas soubemos conviver com isso e ultrapassar essas barreiras. Estes poucos pontos, não fui eu que fiz o mapa, eu só acrescentei 2, que normalmente são aqui muito, especialmente este, ainda dá muito que falar hoje em dia, mas eu não tenho problemas em colocar ali, porque não, era impossível alguém que já navegava, como vocês podem ver, por todo aquele território, nem que fosse por acaso, ter tocado naquele grande território que é a Austrália. O outro é a Califórnia, que erradamente todos nós ouvimos falar num tal Juan Rodrigues Cabrillo, que não é espanhol, é português, é João Rodrigues Cabrillo. E o senhor descobriu ou atingiu a Califórnia ao serviço dos espanhóis, é verdade, tal e qual como o Fernão Magalhães deu a volta, portanto, a primeira viagem de circunnavigação ao serviço também da coroa, neste caso de Castela, mas, portanto, fê-lo e este é o resultado, portanto, do nosso património no mundo. Eu tomei a liberdade, isto fiz hoje às 6h30 da manhã, por isso isto fez-me levantar hoje um pouco mais cedo do que o normal por causa deste slide. Aquela porta que está ali ao vosso lado esquerdo, e é só para vocês verem a dimensão do nosso património, não é só em Portugal, é no mundo, e a influência que nós levamos para fora e que perdura ainda hoje. A porta que está do vosso lado esquerdo é a porta da Igreja Matriz de Monchique. A do vosso lado direito é de uma igreja na Índia, onde estiveram portugueses. Vejam bem as influências dos artistas. Vejam bem o que é que nós levamos daqui para lá. A troca e o que subsiste ainda em termos culturais em territórios tão distantes deste pequeno retângulo europeu. Eu acho que é algo que nos deverá fazer, de facto, pensar. Este é mais um dos aspectos aqui da nossa costa. Portanto, são 3 fantásticos, belíssimos, que nos remetem, pronto, para todo esse mundo de mitologia, da fantasia também. Uma imagem também perfeitamente típica. Reparem bem nos vários tipos de tons que nós podemos ver num dia de tempestade. Aqui eu, por acaso, não tenho mais fotografias, mas escolhi esta e, infelizmente, se calhar não se vê muito bem. Mas reparem bem nos vários tipos de tons, aqui desde a arrebentação até um verde esmeralda, a um azul, a um cinzento, quase próprio daquele dia carregado em que tirei a fotografia. Tudo isto é algo que nos faz sentir o território e ter experiências pessoais, especialmente admiráveis, se nós quisermos, evidentemente. Isto é uma coisa muito pessoal. Se a pessoa não quiser e bloquear-se, autobloquear-se para isto, é evidente que vai lá entrar como no outro lado qualquer e vai sair na mesma. Mas se a pessoa se der a esse trabalho, vai poder... Isto é no mesmo dia. Reparem, de um lado temos vagas largas, portanto um mar, portanto, em todo o seu poder, e aqui quase praticamente um lago. É uma imagem típica aqui para quem conhece bem esta zona. Por fim, esta é uma das coisas que ainda hoje acho que encanta qualquer pessoa que aqui venha e que é uma vivência histórica, o pôr do sol. Neste caso é uma imagem da fortaleza, a ideia era mostrar ali o Cabo de São Vicente ao fundo, mas portanto temos-lo ali em todo o seu esplendor, mais uma vez, com todo o pôr do sol, a sua carga mística, a sua carga mítica, e que nos pode e deve voltar a fazer e continuar a fazer sonhar. Eu acho que não tenho mais nenhum diapositivo, só gostava de dizer uma coisa que pedi licença para o fazer. E já aqui foi dito, mas gostaria só de deixar aqui um recado, salve seja para todos, até para mim próprio. Hoje é mais uma etapa deste projeto que nos uniu aqui a todos e que nos tem unido ao longo de vários destes últimos anos e meses, em várias reuniões, e já vamos ver mais uma etapa a seguir deste projeto. Agora, este projeto só morre se nós o deixarmos.
E, portanto, aquela iniciativa, por exemplo, que o Dr. João Correia Nunes, ou, como já temos falado, em conversas de corredor ou noutras situações quaisquer, portanto, isto só morre se nós quisermos. E nós, a nível local, seja a Câmara, seja a Promo Sagres, o turismo do Algarve, as outras entidades eventualmente territoriais com competências para o efeito, depois todos nós, a Direção Regional, a Fortaleza, portanto, todos nós em conjunto, eu acho que temos essa responsabilidade de dar mais algum lustre e algum brilho a esta coisa chamada Rota Europeia dos Descobrimentos. Eu acho que melhor coisa para um espaço destes não poderia, de facto, acontecer. Eu não vos vou interromper mais. Eu só vos peço essa questão. Se querem escrever alguma coisa ou estudar o território ou antes de o visitar, venham cá, experimentem-no, sintam-no e depois então deem vazão às vossas ideias. Obrigado pela vossa atenção.